Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O Senhor hoje faz esta mesma pergunta a todos os cristãos. Pois os cristãos hoje usam do que há no mundo e aí eles se escravizam. Eles não sabem gozar da liberdade que o Senhor lhes dá. Usam de toda tecnologia, ciência e conhecimento humanos, que também provém de Deus, sem sabedoria, e se deixam enganar e seduzir pelo fascínio da carne. Entram pelo caminho do pecado, fazendo não a vontade de Deus, mas a de Satanás. Estão a cada dia mais longe da vontade do Senhor. Estão a cada dia glorificando menos ao Senhor. A falsa beleza do pecado está desviando a igreja do caminho correto da salvação. Hoje é tempo de tristeza para os verdadeiros servos de Cristo. O engano aumenta e se espalha, a apostasia se generaliza. Porém, o Espírito Santo age para revelar aos que querem a genuína verdade dos ensinos do Senhor. É preciso desmascarar o pecado. Ele é belo só por fora, só tem aparência. É preciso alertar a igreja, resgatar os perdidos, exortar os líderes, os pastores, os pregadores, que estão ensinando e pregando o que o Senhor não falou, não ensinou e nem mandou. Eles usam do poder do Espírito para se autopromoverem, não fazem a vontade do Pai e muito menos glorificam a Jesus. Eles não encontram tempo para o verdadeiro amor. Eles não sabem o que é o amor, pois não conhecem a Deus. Muitos estudaram tanto sobre ele, mas estão longe dele. Não é o Espírito Santo que os guia e dirige, mas suas próprias cabeças, suas próprias paixões, cobiças e o próprio príncipe das trevas. Eles não sabem discernir entre luz e trevas. Buscam sua glória, mas não a glória de Deus. O Senhor Jesus, no seu ministério na terra, não pregou nem ensinou filosofia vã, mas verdade e vida. O ensino do Senhor sempre contrariará os ensinos do mundo. Inúmeros homens e mulheres que por ele foram um dia ungidos, hoje só têm o nome de cristãos. E não tem mais nada, somente o nome de cristãos. Se não voltarem para o Senhor, se não refizerem as suas alianças com ele, se não voltarem ao primeiro amor, irão para o inferno como qualquer ímpio. E não adianta somente conhecer a palavra de Deus, é preciso vivê-la. Muitos sabem disso, mas não acolhem e nem o seguem, como está em 1 João 2,6, quando se diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Jesus não quer simplesmente seguidores, mas discípulos que o amam e obedecem e vivem a sua palavra. Eles estão entristecendo e apagando o Espírito Santo. O coração do Senhor hoje chora pela sua igreja. E ele então pergunta aos líderes da sua igreja: o que eu fiz para que me deixassem? O que eu deixei de fazer para que me deixassem? O Senhor intercede por aqueles que são seus e não por aqueles que têm alianças com o mundo, por aqueles que são do mundo, conforme nos adverte o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9. Que aqueles que se dizem cristãos e na realidade não são, pois falam o que não vivem, compreendam que ele deu a todos a liberdade de escolha. O caminho do verdadeiro cristão é estreito e apertado. A igreja atualmente tem buscado por demais a aparência e não o que Cristo ensinou. Arrependimento, salvação, libertação das trevas, vida nova, vida dirigida pelo seu Espírito. Da grande maioria das igrejas, ele está somente às portas, batendo e não querem escutá-lo. Os líderes da maioria esmagadora das igrejas que se dizem cristãs pregam fantasias, ensinam fábulas. É o cumprimento de 1 Timóteo 4:1, onde nós lemos
E o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Fazem negócios como se dirigissem empresas, como se fossem homens de negócio, como se fossem negociantes. É o cumprimento do que está escrito em 2 Pedro 2, do versículo 1 ao 3, onde nós lemos: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Versículo 2 e o início do versículo 3. Veja bem o que está escrito na palavra, a advertência da palavra. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Palavras fingidas. É necessário arrependimento sincero, que deve começar com a liderança e com a mudança total de vida. É necessário refazer suas alianças com o Senhor. É necessário humildade. É necessário buscar a face do Altíssimo Deus. É necessário santificação e abandono do pecado e de toda aparência do mal. Milagres, pregações ungidas pela oratória não são o que determinam a aprovação do Senhor. Nós devemos nos lembrar agora de Israel no deserto. Quantos sinais e prodígios o Senhor realizou em favor do seu povo? No entanto, a sua conduta foi totalmente reprovada pelo Altíssimo Deus. De mais de 2 milhões de pessoas, somente 2, Josué e Caleb, tomaram posse da promessa e entraram na terra prometida. A manifestação da glória de Deus não significa a aprovação de conduta daqueles para os quais ela se revelou, mas sim de quem é Deus. E o que determina a aprovação do Senhor é uma vida de profundo e constante arrependimento, é uma vida de fé, é uma vida de prática da sua palavra, é uma vida de santificação, de busca de sua face, é uma vida de oração, de comunhão com o Espírito Santo, sendo guiado e dirigido por Ele, como nos narra Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É uma vida dominada pela busca constante da justiça e do reino de Deus, como nós vemos em Mateus 6,33. Fazendo tudo para a glória de Deus, como nos ensina 1 Coríntios 10,31. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É uma vida compromissada totalmente com o Senhor, fazendo a vontade do Pai, perseverando até o fim e dando muitos frutos para a glória do Pai, como Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. O verdadeiro poder de Deus só vem quando a igreja abandona o poder mundano, quando está literalmente na dependência dele, quando tem aliança tão somente com ele. E a exemplo dos apóstolos em Atos 5:29, obedece a ele e não aos homens. E como Paulo em Gálatas 1:10, procura agradar não a homens, mas a Cristo. Hoje, a grande maioria dos líderes cristãos tiraram o poder do verdadeiro Evangelho de Jesus, transformando num evangelho carnal, que vai de encontro aos desejos da natureza pecaminosa do homem. Os valores do evangelho verdadeiro, do evangelho de Jesus, são espirituais e nunca mundanos. Jesus nos torna novos homens e novas mulheres, e não somente melhora o nosso caráter ou a nossa personalidade.
E se você é um cristão verdadeiro, você é uma nova criatura desde quando você se converteu ao Senhor. As coisas do mundo não são mais para você, pois assim como Paulo, você está crucificado com Cristo, como ele nos fala em Gálatas 2:20. Simplesmente você foi até a cruz e morreu para si, e agora vive somente para o Senhor. Você foi até a cruz e morreu para si mesmo, e agora vive somente para o Senhor. E eu deixo agora um texto maravilhoso e um dos mais profundos que ilustram esta realidade. A realidade do verdadeiro cristão e do verdadeiro cristianismo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de número 14, 15 e 17. Onde nós lemos: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O verdadeiro evangelho, o único evangelho, prega, antes de mais nada, arrependimento e mudança de vida. Se você se arrependeu dos seus pecados, você agora tem a sua grande oportunidade de servir ao Senhor com todas as forças do seu coração, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado nos 4 cantos do mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém.